Vamos para a palavra, que o Senhor Deus abra o nosso entendimento e que possamos entender a palavra e ela vir fazer efeito nas nossas vidas. Amém? Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então é isso que nós temos que fazer, gente. Nós temos que orar sempre. É orar e nunca desfalecer. É orar e crer. E crer, você tem que orar e crer que Deus é Deus, que vai chegar no tempo dele, vai chegar a resposta da tua oração. Se você estudar a palavra de Deus, ninguém orava e de repente acontecia, era poucos que oravam e acontecia a graça logo, mas há muitos oravam anos e anos, para acontecer ali os seus propósitos, o seu milagre. Então ele diz aqui também uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então creia, confie, continue orando sempre. Continue orando, não pare de orar, não pare de buscar esse Deus, não pare. A oração, a comunicação com Deus, né? A oração é uma conversa com Deus e ele vai chegar e vai trazer a tua resposta. Ele vai chegar no tempo dele, ele está trabalhando em você, ele está trabalhando em mim, ele está aumentando a nossa fé, ou ele está nos provando. O próprio Jó foi provado, não é verdade? O próprio Jó foi provado, ele era justo, ele era íntegro, ele era alguém que vivia buscando a Deus, mas foi provado. Satanás pediu para provar a Jó se Jó ia desfalecer, né? O Jó perdeu os filhos, já perdeu os bens, Jó foi tocado na saúde, mas ele continuou adorando a Deus. Ele continuou crendo, como ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Então você tem que saber em quem você tem crido. Então você tem que saber para quem você ora. É um Deus todo-poderoso que vai chegar na hora certa, que vai mudar a tua história. Louvado seja Deus, e não desfaleça. Tá difícil, tá doendo, tá no vermelho, né? Tá no vermelho, tá desempregado, tá abandonado, tá com câncer. Eu não sei como você está, mas não desfaleça. Continue orando, continue orando. Então ele diz aqui, olha o que Jesus veio falar nessa parábola, veio nos ensinar. Havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, gente, nem respeitava o homem. Olha só, esse ser humano não temia Deus, era uma autoridade, ele não tinha temor de Deus e nem respeitava ninguém. A autoridade era o Senhor, né? Não, eu imagino, né? Que tipo de homem era esse? Que tipo de autoridade era essa? Que se achava o máximo, o poderoso, o cara, se achava que todos tinham que fazer o que ele queria, que todos tinham que fazer aquilo que ele estava mandando, né? Então, que ele era ali que impunha as leis e todos tinham que obedecer aquilo que ele estava fazendo. E é interessante que ele não temia Deus e nem respeitava ninguém. Então era uma pessoa que tinha autoridade, mas não tinha respeito por ninguém. Não respeitava a dor de ninguém, não é verdade? Não respeitava o sofrimento de ninguém. Respeitava pobre, não respeitava nem os ricos e nem respeitava a Deus, né? Esse era o tipo de juiz que o Senhor Jesus veio dar exemplo. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Interessante a história de um juiz e de uma viúva. É aqui essa parábola. E ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Então aquela viúva todo dia, ia lá com o juiz, pedindo justiça para o quê? Para o adversário dele, né? Dela. Todo dia aquela viúva perturbava o juiz, porque ela vivia pedindo, né, do juiz ali a vitória para a causa dela. E aí todo dia importunando, todo dia perseverando com aquele juiz, né? E é isso que o Senhor está dizendo. Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso Pai.
Deus é o nosso guarda de Israel. Deus é o nosso provedor. Então vamos continuar perseverando. Vamos continuar pedindo. Ele disse: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Louvado, batei, batei e abre-se-vos-á. A porta vai abrir para você. Louvado seja Deus. Ele vai vir e vai responder a nossas orações segundo a vontade dele. Porque muitas das vezes ele diz não para nós. Sabe por quê? Para nós não perder a nossa salvação. Deus, ele enxerga aquilo que você não enxerga, aquilo que eu não enxergo. E às vezes você está pedindo algo de Deus achando que é bom para a tua vida, mas Deus, que conhece corações e intenções, ele sabe: não, isso não é para ti. Isso vai roubar a tua salvação. Isso vai roubar a tua intimidade comigo. Isso vai roubar a tua fé. E isso eu não vou te dar, porque tu vai perder a tua salvação. Ou muitas das vezes Deus diz assim: não, eu não vou te dar porque tu não está preparado para receber. Louvado seja Deus, engrandecido. Então Deus, ele nos prepara, ele forja o nosso caráter para nos dar as bênçãos grandes. Para quê? Para que a gente não se glorie, mas que glorificado seja o nome de Deus. Para quê? Para que a gente não se afaste do caminho, mas para que a gente continue adorando e glorificando a Deus, que tem sido o nosso provedor. Então Deus, ele nos conhece, gente. Ele sabe se você está preparado para receber a tua vitória. Enquanto você não estiver preparado para receber a tua vitória, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar no teu coração. Ele está trabalhando no teu coração, ele está em obra em nós. Né? Ele está fazendo uma grande obra em nós, na nossa vida, e ele está nos preparando para algo maior. O arrebatamento é algo maior. Ele está nos preparando para o reino do céu, para morar com ele. Louvado seja Deus, para viver com ele. Jesus foi para o Pai. Louvado seja Deus, preparar morada para mim e para você. Louvado seja Deus. Nós sentaremos na mesa do rei, nós seremos servidos pelo rei. Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. O próprio Jesus enxugará dos nossos rostos todas as lágrimas derramadas. Não é verdade? Olha só, gente. O que Deus tem para nós é muito maior, é muito melhor. É uma casa que não vai ser destruída. É um tesouro que o ladrão não vai roubar. O tesouro da terra o ladrão rouba. O ladrão não está roubando nem tesouro mais. Hoje o ladrão rouba telefone, hoje o ladrão rouba qualquer coisa, né? Eles estão roubando relógio, hoje eles roubam pequenas coisas que nem é tesouro, né? São tão pequenos nos seus pensamentos que eles roubam coisas que, pelo amor de Deus, o que é um telefone, gente? O que é um telefone? Que um trabalhador trabalhou o ano todo e está até pagando. Aí vem o ladrão e rouba um telefone, né? Olha só, gente. É muita ignorância, né? É muita ignorância. Muita ignorância. As pessoas não sabem o que fazem, não sabem o que dizem, não sabem nem o que é tesouro, né? Não sabem nem o que é tesouro. Olha só, e vamos lá. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então não é pecado a gente pedir para Deus fazer justiça. Não é pecado. Aquele povo no Egito, eles estavam pedindo do Senhor justiça, porque eles eram escravos de Faraó. Eles estavam pedindo um libertador. Eles estavam pedindo alguém que viesse libertar eles da injustiça, porque eles eram escravos de Faraó. E o que foi que o Senhor fez? Enviou Moisés, e aquele povo foi liberto do Egito. E não demorou muito, o povo continuou aprisionado, né? Veio outros e aprisionaram o povo novamente. E o que foi que aconteceu? Veio Jesus para te libertar. Veio Jesus para me libertar. Veio Jesus para nos tirar da escravidão. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele virá novamente. Louvado seja Deus, para arrebatar a igreja. Louvado seja Deus, você está pedindo justiça. O Senhor virá com justiça. Ele virá arrebatar a igreja. Louvado seja Deus, engrandecido. Vamos continuar perseverando em oração.
Porque essa mulher, ela perseverava em oração, pedindo daquele juiz injusto. Nós estamos pedindo de um juiz justo. Nós estamos pedindo de um Deus que é justo. Nós estamos orando e clamando por aquele que é justo, para aquele que não despreza você, para aquele que não despreza a mim. Quantos juízes desprezam os pobres? Quantos juízes desprezam os miseráveis? O Senhor é um juiz que não despreza um pobre, que não despreza o miserável. O Senhor é um juiz que não despreza aquele que vem a Ele. E se você veio a Ele nessa madrugada, nesse início de dia, Ele não vai te desprezar, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, Ele vai entrar nessa causa, nessa peleja. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado seja o Senhor dos Exércitos. E o que aconteceu? E por algum tempo não quis mais depois disso consigo. Ainda que não tema a Deus, olha o que, que Jesus falava, que o juiz falou. Porque aqui é Jesus que está contando a parábola. E ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, o juiz falou, né? Essa mulher está me molestando, essa mulher não para de pedir, essa mulher não para de ligar para mim, essa mulher não para de bater na minha porta. E é isso que nós temos que fazer, é bater na porta de Deus, é continuar perseverando, é continuar orando, é continuar buscando a Deus. A tua resposta ainda não chegou, mas continua perseverando, porque esse homem que era injusto, esse homem que não respeitava a Deus, não temia a Deus, esse homem que não respeitava ninguém, o que foi que ele fez? De tanta mulher ir atrás dele, aborrecer ele, de tanta mulher pedir para ele fazer justiça pelos inimigos dela, né? Que era isso que ela estava buscando o juiz. O que foi que aconteceu? Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Me lembrei dos filhos, né? Que pede dos seus pais até os seus pais dá, né? Filhos que quando querem alguma coisa dos seus pais, fica toda hora pedindo até o pai dar. Assim nós temos que ser com Deus. É pedir até Ele nos dar, segundo a vontade dele, é claro. E aí o que aconteceu? O juiz pegou, falou, vou fazer justiça. Esse juiz que era injusto, entendeu? Para que, enfim, não volte a me importunar muito. Então ele estava se sentindo, ele deu causa ganha para aquela mulher, porque ele estava sendo importunado por aquela mulher. Que tanto aquela mulher o procurava para que ele desse justiça a ela, fizesse justiça, desse causa ganha para ela. E o que aconteceu? E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Então, e Deus que é justo, gente, não fará justiça aos seus? Deus, ele virá com justiça por você, por mim. Ele fará justiça, ele virá com resposta para nossas orações. É isso que Jesus está dizendo. E Deus não fará justiça aos seus? Gente, as pessoas acham que vão ficar impunes. Os nossos perseguidores acham que vão ficar impunes. Os nossos acusadores, essas pessoas que estão prendendo pastores, que estão torturando a igreja, que estão contra a igreja, elas acham que vão ficar impunes. Não, não vai ficar não. Nós temos um juiz. Deus é amor, mas ele é justiça. Não adianta você dizer que Deus é mau, ele não é mau, ele é justo. Cada qual vai receber aquilo que lhe convém, cada qual vai receber a sua colheita. Se você é justo, você vai receber a justiça de Deus. Mas se você é injusto, você vai receber também a condenação de Deus pela sua injustiça. Gente, Deus é amor, mas ele é juiz, ele é justo.
Ele não vai dar causa ganha para o ímpio. Ele não vai dar causa ganha para o injusto. Você acha que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo com a igreja do Senhor e Deus não fará justiça pela igreja dele? Eu quero dizer que ele vai fazer justiça pela igreja dele. Ele vai fazer justiça pelo filho dele, que deu a vida dele por mim e por você. Ele virá com justiça, ele virá com juiz, pelo sangue inocente derramado do filho dele por nós, pecadores. Louvado seja Deus, engrandecido. Deus é juiz, é o maior juiz. E ele virá com justiça, ele não é mau. Ele é justo. Se estamos errados, haverá uma condenação para nós. Mas se estamos em Cristo Jesus, haverá salvação para nós. Por isso que Jesus é nosso advogado. Por isso que devemos entregar nossa vida para Jesus. Por quê? Porque através de Jesus nós não seremos condenados. Porque ninguém é absolvido pelas suas obras. Né? Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós temos alguma falha, não tem um perfeito na terra, não terá perfeito no céu. No céu terá perfeito, no céu terá arrependidos, no céu terá aqueles que se lavaram pela palavra de Deus, se limparam pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus, se arrependeram. O céu é lugar de arrependidos, né? O céu é lugar de arrependidos, não de pecadores. Aqui na terra somos esses pecadores, mas nós somos os pecadores que vivem em arrependimento. Pai, perdoa, eu não queria fazer isso. Pai, perdoa, aquilo que eu não quero, eu estou fazendo. Às vezes você está errando, você está falhando, mas você está orando. Não, Pai, perdoa, não era isso que eu queria fazer. Eu não quero ser assim, eu não quero ser injusta, eu não quero viver no pecado, eu não quero voltar para o pecado. Eu quero, Senhor, te adorar, te agradar, te servir. Você, esse pecador, arrependido todo o tempo. Reconhecendo, meu Deus, errei de novo. Me ajuda a me vencer, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a vencer as drogas, me ajuda a me vencer a fofoca, me ajuda a vencer os maus pensamentos, me ajuda a vencer a raiva, a ira, me ajuda a vencer, Senhor. Você é esse que vive arrependido dos seus erros, das suas falhas, daquilo que você sabe que não é para fazer e está fazendo, e você está pedindo sua libertação de Deus. Somos esses, louvado, que reconhecemos as nossas misérias, reconhecemos que somos miseráveis, reconhecemos que somos pecadores. Porque aquele que diz que eu não peco, eu não erro, eu sou caro, eu sou bom, não, eu sou o que sou de Deus, os outros não são de Deus. Tem gente que diz que eu sou de Deus, o fulano não é de Deus. Tem gente que já pecou porque está se achando melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém. Todos nós temos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, a qual todos os dias estamos em arrependimento. Não é verdade? Não é porque o pecado é roubo que a mentira não seja pecado. A mentira também é pecado. Não é porque matar alguém é roubo que o adultério não seja pecado. Quantos estão em adultério em cima do púlpito? Quantos estão em adultério desejando a mulher do próximo? Quantos estão em adultério desejando o marido dos outros? Eu queria esse pastor como marido. Olha, a mulher nem cuida dele, a mulher nem caminha com ele, a mulher nem está do lado dele. Se ela estivesse comigo, eu iria cuidar dele, eu iria dar valor para ele. Já desejou o homem dos outros, já desejou o marido dos outros. Quantas pessoas? Adultério é pecado, gente. Não está escrito que o ministério tal, todos vão. Não existe, gente. Na Bíblia é isso. Existe a igreja somos nós. Louvado seja Deus, engrandecido. Esses ministérios só veio fazer divisão. Esses ministérios gente, só há uma igreja na terra. Só há uma igreja na terra. Então, se a pessoa pega o seu ministério e coloca lá, dizendo que é maior do que o ministério do fulano, do ciclano, não sei, do beltrano, já está fora da palavra. Já está mostrando que não é a igreja.
Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então o ministério não vai salvar ninguém, não vai. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que há o joio, que há o trigo. A Bíblia diz que há as ovelhas e há os bodes. A Bíblia diz que há as prudentes e há as loucas. Em todos os ministérios tem pessoas que são loucas e prudentes, que são joio, que são trigo, que são peixes podres, né? São peixes podres que serão lançados fora da rede. Louva a Bíblia, a gente tem que ir pela Bíblia, gente, pela palavra. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Não tem na terra um ministério melhor. Tem na terra aqueles que se santificam, aqueles que se separam, aqueles que se arrependem, aqueles que estão procurando se lavar na palavra, ficar limpo na palavra. Em Apocalipse ele disse: aquele que estiver sujo, que se suje mais. Aquele que estiver limpo, que se limpe mais, gente. Ele está dizendo para nós, se limpe mais. Ele não disse que nós já estamos limpos. Ele disse para a gente se limpar mais, não é verdade? Ele disse para aquele que está em pé, vigie para que não cai. Então, eu estou de pé, eu tenho que vigiar para mim não cair. Eu tenho que vigiar a minha vida, eu tenho que vigiar quando o diabo vem me tentar. Não, eu não posso cair. Eu tenho que ficar de pé, louvado, eu tenho que ficar esperando o meu rei, o meu Senhor. Eu tenho que ficar esperando o arrebatamento. Então, o que foi que aconteceu? Jesus, ele pega e diz: e disse o Senhor, ouve que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, gente. Tá entendendo? O escolhido vive em oração. O escolhido, a escolhida, vive orando de dia e de noite, gente. Tem pessoas, eu lembro muito com meu pai, ele vivia orando de dia e de noite. Ele estava na pia, estava orando. Ele estava trabalhando, ele estava orando dentro de casa, né? Dentro de casa. Com certeza no trabalho dele também ele era assim. E a minha mãe dizia, a minha mãe dizia para ele: mulher, homem, tu só vive orando, só vive mexendo a boca. Porque ele estava orando, sabe? E aí, mas o escolhido, ele tem que viver em oração, gente. É bíblico, está na palavra, é escolhido, é escolhida. O escolhido, ele não tem que viver batendo papo com ninguém, não. Ele não tem que viver batendo boca com ninguém, não. O escolhido tem que estar em oração e levando o evangelho de Cristo. É escolhido, é diferente. São um povo diferente na terra. É louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então os escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Olha só. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, Jesus voltará, gente. Quem é o Filho do Homem? É o próprio Jesus. Ele voltará para arrebatar a igreja dele. E ele vai encontrar fé em nós. Ele vai encontrar um povo salvo. Ele vai encontrar um povo esperando ele. As pessoas estão esperando seus milagres. As pessoas estão esperando casamento. As pessoas estão esperando prosperidade. As pessoas estão esperando seus inimigos ser derrotados, envergonhados. As pessoas estão esperando as coisas materiais. Mas você tem esperado Jesus? Quando eu estava falando com meu amigo de Curitiba, eu estava falando, eu estou esperando Jesus. Nós estamos esperando Jesus. Jesus está voltando. Ele estava falando que o amor se esfriou. O amor se esfriou, o pecado aumentou, a criminalidade aumentou. Não é verdade? A gente tem visto pais tirar a vida dos seus filhos. A gente tem visto filhos tirar a vida dos seus próprios pais. A gente tem visto jovens agredindo anciões na rua. A gente tem visto crianças abandonadas, crianças sendo violentadas pelos seus próprios pais. Eu vi um caso ontem em Manaus muito triste. Uma criança de 5 anos passando por isso, por causa do seu próprio pai, sua própria mãe. A própria mãe tirava fotos íntimas da criança e publicava nesse site de pornografia. Gente, pelo amor de Deus, Jesus está voltando, o amor está esfriando. Hoje os pais não têm amor pelos seus filhos, pelas suas criancinhas, né? Pelas suas criancinhas indefesas.
E a gente tem visto crianças aí, se tu coloca teu filho na creche, a professora da creche maltrata teu filho, bate no teu filho, agride teu filho. Se você, louvado seja Deus, arranje um marido que não é pai dos teus filhos, esse padrasto maltrata os teus filhos, ou esse padrasto violenta as tuas filhas. Olha só, gente. Tudo está acontecendo, é reino contra reino, é nação contra nação, é irmão contra irmão. Os inimigos têm sido da própria casa, gente. Um pai que era para ser aquele que cuidaria da sua criança é o próprio inimigo daquela criança. O esposo para cuidar da sua mulher é o próprio inimigo daquela esposa. Quantas esposas perderam a vida através do seu marido? Olha só, gente. O amor se esfriando. O amor se esfriando, a palavra de Deus se cumprindo. Louvado seja Deus, mas Deus virá como um juiz pelo sangue inocente derramado dessa criança. Deus virá como um juiz, todos irão prestar conta a esse Deus que muitos pregam que ele é o amor. Mas esquecem de pregar que ele é juiz e que ele é justo e que ele vai fazer a justiça sim pelos inocentes. Não adianta. Porque tem religiões que pregam que só Jesus é o amor, né? Não, ele é o amor. Ele é amor e por ele ser amor, ele vai te deixar no erro? Não, por ele ser amor, ele quer te tirar do erro. Ele quer me tirar do erro. Por ele ser amor, ele quer nos tirar das trevas para a luz. Por ele ser amor, ele quer nos tirar do impuro para a pureza. Ele quer nos tirar do profano para a santificação. Por ele ser amor, ele ser santo. Louvado seja Deus, ele é santo. E ele disse, sede santos, como eu sou santo. O que é ser santo? É separado. É o que você pode fazer, o que você não pode. É o que agrada a Deus, é o que não agrada. Não adianta você orar, você dizer que serve a Deus e com as suas práticas tu nega. Tu nega Deus, tu nega Jesus. Tu não mostra que tu é a imagem e semelhança de Deus. E nós temos que ser imagem e semelhança. O que é semelhança? Não é parecer com Deus. Deus, ele não tem uma aparência que eu tenho, que você tem. A aparência de Deus, se você estudar a Bíblia, é totalmente diferente da nossa. Temos que ser semelhante na prática. Imagem e semelhança. Né? Aqui na terra tu parece com teu pai, não é com Deus, não. Eu pareço com meu pai, eu pareço mais com meu pai do que com a minha mãe. Então aqui na terra nós temos semelhança nós temos imagem dos nossos pais. Essa criança parece com o pai ou essa criança parece com a mãe, ou, né, tem mais os traços do pai ou mais o traço da mãe, mas essa imagem e semelhança numa vida espiritual. Porque Deus é espírito, ele não tem a imagem que nós temos. Ele não tem essa imagem. Não é verdade? Porque as pessoas nem sequer entendem isso. As pessoas dizem, nós somos imagem e semelhança de Deus. Para mim ser imagem e semelhança de Deus, eu tenho que ser parecidíssimo com Deus. Em santidade, em fugir do pecado, em práticas de Deus, né? Em obediência, como Jesus foi na terra. Jesus foi na terra, imagem e semelhança de Deus. Ele tinha prática de Deus. Ele imitava o Pai, não é verdade? Louvado seja Deus, engrandecido. Ele era aquele que veio na terra e foi imagem e semelhança de Deus. Andou com os pecadores, mas não pecou. Não foi? Andou na terra, mas não se contaminou com os pecadores. Ele foi imagem e semelhança de Deus. Ele era o próprio Deus na terra. Ele era o próprio Deus na terra. Louvado seja Deus. Então, você que está pedindo justiça de Deus, de dia e de noite, você está pedindo justiça. Senhor, venha com justiça. Venha com justiça. Nós estamos sofrendo, nós estamos passando por injustiça, nós estamos passando por perseguições. Pode ter certeza que o Senhor está ouvindo a tua oração. O Senhor está ouvindo a tua súplica. O Senhor está de ouvido atentos e Ele virá e fará justiça pelos inocentes. Amém? Louvado seja Deus, essa foi a palavra. E eu te convido, você que está afastado do caminho,
Volte para o caminho de Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Reconheça os seus erros. Reconheça as suas falhas. Peça perdão dele. Ele te perdoará. Peça para ele escrever teu nome no livro da vida. Porque aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado fora. Então, peça para o Senhor Jesus: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo da minha ignorância, dos meus pecados, das minhas falhas. Eu reconheço que sou falha, que tenho errado ainda, que ainda falta muito em mim. E peço perdão dele de todo o coração, de todo entendimento. E ele te perdoará. E ele escreverá o teu nome no livro da vida. E você será salvo por causa dele, não por causa de você. Nós não somos salvos por causa das obras, mas aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele muda a sua obra, ele muda a sua vida, ele renova a sua vida, ele muda, louvado seja Deus, o seu caráter. Louvado seja Deus engrandecido.